Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gabriel Colli. Eu sou do curso de Software Architecture pela FIAP. Eu sou do grupo 33 e hoje eu irei apresentar para vocês a fase 2 do Tech Challenge, mostrando a arquitetura desenvolvida para um sistema de controle de pedidos para restaurante. A apresentação será de forma sequencial, seguindo as etapas descritas pelo README. Dando-se início à apresentação, nós já estamos na página do projeto e já estou com o README aberto. Aqui já podemos dar de cara com o desenho da arquitetura, possuindo o desenho de arquitetura problema e o desenho de arquitetura infraestrutura. No desenho de arquitetura problema, aqui o foco seria entender as interações no contexto do restaurante. O cliente, por exemplo, ele faz o pedido por meio de uma interface, que aparece no monitor de chamados. Esse monitor serve para que o cliente consiga acompanhar o progresso do seu pedido, desde a confirmação até a preparação. Assim que o cliente envia o pedido, ele é processado pelo back-end. Depois que o back-end processa os pedidos, esses dados são enviados diretamente ao banco de dados, onde são armazenados todas as informações do pedido. Do lado da cozinha, o cozinheiro também interage com o sistema por meio da fila de cozinha, onde ele pode ver os pedidos que precisam ser preparados. Assim, o cliente faz um pedido, ele aparece nessa fila e permite que o cozinheiro saiba exatamente qual pedido preparar e em qual ordem. O back-end, portanto, ele se encarrega de manter essa fila atualizada conforme os pedidos vão sendo processados. E por fim, nós temos o papel do atendente, que pode gerenciar os pedidos de informações usando o computador dedicado. O atendente pode verificar os pedidos em andamento, pode gerenciar os clientes e até fazer ajustes no sistema. E todas essas interações são processadas pelo back-end, garantindo que tanto o cliente quanto a equipe interna tenham acesso à informação em tempo real. Agora que entendemos o desenho da arquitetura problema, vamos passar para o desenho de arquitetura infraestrutura, que foi desenhado para garantir que o sistema de controle de pedidos da lanchonete seja escalável, eficiente e integrado com soluções de pagamento. Começando pela interface, que está sendo visualizado pelo front-end, o cliente interage com o sistema de autoatendimento, onde permite que ele selecione os itens, faça seu pedido e prossiga para o pagamento. Toda essa comunicação entre o cliente e o sistema é gerenciada pelo App Service, que roda dentro do Amazon EKS na infraestrutura da AWS. No centro da arquitetura, nós temos o App Service, que ele que lidou com as requisições dos clientes e ele que se comunica com o back-end. E pode ser visualizado que é pelo protocolo HTTP e na porta 8080. Esse serviço é escalável e gerenciado pelo Kubernetes, que ajusta dinamicamente o número de réplicas conforme a necessidade. Isso garante que, mesmo que com o aumento do número de pedidos, o sistema continue funcionando sem lentidões ou interrupções. Para garantir essa escalabilidade, nós usamos o Replica 7 e o HPA, que pode ser visualizado pelo retângulo verde. O HPA, por sua vez, ele monitora a utilização de CPU e ajusta automaticamente a quantidade de réplicas do App Service, com no mínimo de 2 e com no máximo de 5, e dependendo da carga de trabalho. Durante períodos de alta demanda, mais réplicas e que são criadas automaticamente e que garante que o sistema seja e continua responsivo. Agora, para o armazenamento de dados, a aplicação nossa utiliza o banco de dados PostgreSQL, que é acessado pelo DB Service na porta 5432. Esse banco de dados também está dentro de um cluster Kubernetes, para garantir que os dados sejam persistidos mesmo em caso de falhas, usando o Persistent Volume Claims. Isso garante que os dados
dos pedidos dos clientes sejam sempre salvos e disponíveis, mesmo se houver uma reinicialização no pod do banco de dados. Além disso, temos a integração com o Mercado Pago, que para processar os pagamentos. Assim que o cliente finaliza seu pedido, o sistema gera um QR Code para que ele faça o pagamento. Depois que o pagamento é concluído, o webhook do Mercado Pago notifica o sistema automaticamente, confirmando que o pagamento foi processado com sucesso. Isso garante que o pedido seja enviado para a cozinha após a confirmação de pagamento, trazendo mais segurança e controle para o sistema. Agora, prosseguindo para a próxima etapa da documentação, vamos seguir as instruções do Guia de Instalação e Uso do Minikube e do Kubernetes. Este guia irá nos orientar passo a passo sobre como instalar, configurar e posteriormente realizar o deploy de uma aplicação. Daremos início ao passo 1, que trata da instalação do Minikube e do Kubernetes. Aqui vamos configurar um ambiente Kubernetes local utilizando o Minikube, que é uma ferramenta que nos permite simular um cluster Kubernetes completo no nosso computador, e isso é fundamental para podermos testar e escalar a nossa aplicação dentro de um ambiente controlado. Antes disso, eu teria que realizar a desinstalação do Minikube e do kubectl. Portanto, eu vou excluir o cluster do Kube. Portanto, os dois foram desinstalados. Agora podemos prosseguir para o passo de instalação do Minikube e do Kubernetes. Nós estamos usando o sistema operacional Linux, portanto, seguiremos essas etapas. Seguindo para o primeiro passo, nós vamos atualizar os nossos sistemas e instalar as dependências necessárias. Esses pacotes são importantes para que a gente possa fazer os download de arquivos fontes seguras e instalar o Minikube e o kubectl. Agora nós baixaremos a versão mais recente do Minikube. Como podemos ver, nós estamos fazendo o download diretamente do repositório oficial da Google. E esse download vai baixar um arquivo binário. E agora nós vamos mover esse arquivo binário para o diretório de binários dos sistemas. E agora nós iniciaremos o Minikube. Essa etapa pode demorar um pouco, portanto eu vou cortar o vídeo. Agora, com o início do Kubernetes finalizado, nós vamos dar continuidade baixando a versão mais recente do kubectl, que é uma ferramenta de linha de comando do Kubernetes, que ela nos permite interagir com o cluster Kubernetes para criar, gerenciar e escalar os aplicativos.
Agora nós moveremos o binário do kubectl. E agora a gente fará uma verificação só para ver se os dois foram instalados corretamente. O Minikube foi instalado corretamente e o kubectl também foi. Agora que já instalamos o Minikube, vamos para o passo 2, que é iniciar o Minikube para configurar um cluster Kubernetes local. Esse comando irá configurar um ambiente completo de Kubernetes no nosso computador, permitindo que possamos testar e rodar as aplicações como se fosse um ambiente de produção. Vamos utilizar com o comando minikube start, que irá configurar o cluster Kubernetes. Aparentemente ele foi iniciado corretamente e a gente pode usar o comando minikube status para verificar se ele foi iniciado corretamente. E podemos ver que os componentes do cluster estão em execução e pronto para uso. Portanto, concluímos o passo 2 e daremos sequência para os próximos passos. Agora, dando sequência para o passo 3, criaremos um túnel para serviços externos. Nós utilizaremos o comando minikubetunnel, que nos permitirá que os serviços expostos no Kubernetes, como nossas APIs ou aplicações, possam ser acessadas fora do cluster, diretamente pelo nosso navegador ou pelas ferramentas como Postman. O túnel foi criado com sucesso, como podemos ver, agora que os serviços Kubernetes estão prontos para serem acessados externamente sem erros. Estamos prontos para continuar a expor nossas APIs e serviços. Agora, dando sequência para o passo 4, nós faremos o deploy da nossa aplicação no Kubernetes. Vamos aplicar os arquivos YAML que configuram o back-end, o banco de dados e o serviço da aplicação. Para isso, nós vamos abrir o nosso IntelliJ e vamos navegar até a pasta do resources do deploy que está os nossos arquivos do Kubernetes. Aqui nós podemos ver nossos arquivos YAMLs app deployment, o db deployment, o HPA e o service. O app deployment nós podemos verificar algumas coisas, como tendo duas réplicas, que é para garantir nossa alta disponibilidade, e cada pod utiliza a imagem do Matheus Patrício, projeto FIAP 1.0.2, e também configuramos as variáveis de ambiente para a conexão do banco de dados, como o Spring Data Source URL, o Spring Data Source Username e o Spring Data Source Password. Partindo agora para o DB Deployment, aqui nós podemos verificar que ele utiliza a imagem do Postgres, a imagem oficial do Postgres, configurando o armazenamento também persistente, que seria o Persistent Volume Claim, para garantir que os dados do banco de dados sejam salvos mesmo que o pod seja reiniciado. Agora partindo para o Service, aqui nós podemos verificar que ele é do tipo Node Port, expondo a porta do back-end na porta 30.000
e que podemos acessar externamente. O DB Service ele conecta a aplicação do banco de dados internamente, ao banco de dados. Agora, partindo para o HPA, o Horizontal Pod Autoscaler, ele garante que o back-end escale automaticamente de acordo com o uso da CPU. Ele aumenta ou diminui o número de réplicas entre 2, que seria o nosso mínimo, e o máximo de 5 réplicas. Isso configurando para aumentar a escala quando o uso da CPU ultrapassa 80%. Agora nós podemos partir para executar o comando de deploy, que seria esse comando aqui. Eu já vou substituir com a localização do meu arquivo YAML. Podemos ver que os recursos foram criados com sucesso, o deployment da aplicação, o banco de dados e os serviços e o autoscaler foram configurados corretamente. Agora nós podemos estar verificando os pods com o comando kubectl getPods. E com isso nós podemos verificar que tanto os pods do back-end quanto do banco de dados estão em estado running, que significa que eles foram iniciados corretamente e que estão prontos para processar requisições. Nós também podemos estar verificando os serviços com o comando kubectl get-svc. E agora podemos verificar os serviços criados e conseguimos ver que o App Service é do tipo Node Port, que significa que ele expõe uma aplicação externamente, que no caso é na porta 3000, como foi determinado no nosso App Service YAML. E já o DB Service é do tipo Cluster IP, o que ele garante que o banco de dados só pode ser acessado internamente pelo cluster, permitindo a comunicação segura entre o back-end e o banco de dados. E agora também nós faremos o uso do K9S, que é utilizado para fazer monitoramento em tempo real do comportamento dos nossos pods e serviços do Kubernetes. Essa ferramenta nos dá uma visão interativa dos recursos e permite que verifiquemos os logs, o uso da CPU, da memória e os status de todos os pods e serviços do cluster. E com isso nós terminamos a etapa de fazer o deploy da aplicação. Nós verificamos que todos os pods foram criados corretamente, que os serviços estão configurados e o K9S nos permite monitorar tudo em tempo real. Agora nós podemos prosseguir para testar a API e garantir que tudo está funcionando conforme esperado. Após fazer a instalação, o início do Minikube, de fazer um túnel para requisições externas, fazer o deploy da aplicação, agora nós prosseguimos para o passo 5 e o último passo, acessar as APIs. Nós iremos fazer algumas requisições e fazer o monitoramento dos pods para ver se eles estão funcionando corretamente com o uso do K9S. Eu farei uso do Postman porque ele já tem alguns corpos já pré-definidos. Por exemplo, na criação dos itens, podemos ver que o corpo já está feito. E primeiramente nós temos que verificar também o localhost. Eu não estou rodando no localhost e sim numa aplicação externa. Portanto, eu vou usar a minha rota 192, 168.492 e a minha porta e a minha porta 30.000 do meu node port. Portanto, eu vou ter que alterar aqui pelo
E antes temos que abrir o nosso monitoramento K9S para verificar se os logs dos pods estão funcionando corretamente, que é para eles atualizarem em tempo real. Vamos fazer o teste da primeira rota, da criação do pedido, quer dizer, criação do item. Vemos que deu o resultado 200 e os itens foram criados com sucesso. Nós podemos continuar fazendo outros testes. E vemos que está sendo atualizado pelo pod por meio automaticamente e que as rotas estão funcionando como deveriam estar funcionando. As rotas estão funcionando de acordo. E nós podemos concluir que, com as análises feitas pelos pods no K9S, que a aplicação está funcionando corretamente, todos os pedidos estão sendo processados, o Node Port e o IP estão funcionando também corretamente. E com isso nós concluímos todas as etapas principais apresentadas no nosso README. E além disso tem algumas outras indicações, como caso a gente faça em alguma rota que exige autenticação, nós fizemos um basic auth, portanto já temos o username e password apresentados e tem as APIs de todos os nossos componentes do nosso projeto, para APIs de pessoas, de itens, de pedidos, de cozinha e pagamento, além de uma ordem de execução das APIs, para fazer os testes e verificar e seguir essa ordem para conseguir fazer o uso da aplicação. Portanto, podemos concluir o nosso projeto e muito obrigado pela sua atenção